Olá você, Rogério do Café com Eletrônica para mais um vídeo. Hoje falaremos sobre componentes eletrônicos. O que são componentes eletrônicos? Para que eles servem? Que tipos de componentes eletrônicos existem? É importante? É imprescindível? Eu posso fazer coisas sem ter componentes eletrônicos? Bom, já vou responder. Os componentes eletrônicos eles são fundamentais, porque a montagem deles, união dos componentes eletrônicos corretamente, fazem nossos devices, fazem nosso telefone celular, fazem nosso computador, fazem o nosso aparelho de TV, fazem nosso micro-ondas, todos aqueles equipamentos que tu pensas que pode ser dito como equipamento eletrônico, lá dentro tem. Bom, para os componentes eletrônicos, nós podemos caracterizar o seguinte: existem dois tipos fundamentais, ou duas categorias fundamentais, melhor dizendo. Aqueles componentes de uso militar, que são componentes mais robustos, que resistem a temperaturas extremas mais elevadas. São componentes que resistem a vibrações, tá? Eles têm uma construção melhor, uma construção mais bem elaborada, eles resistem mais ao choque, por exemplo. São componentes mais caros? São. Tem mais qualidade? Tem. Mas o uso é um uso militar, certo? Aí tem os componentes eletrônicos que nós conhecemos no nosso dia a dia, que são chamados de componentes de uso comercial. Eles são elaborados, bem elaborados? Sim, são. Eles têm uma resistência boa? Tem. Tudo bem, certo? Esta é uma das são as grandes diferenças entre componentes eletrônicos de uso militar, certo? Que é o que nós encontramos, por exemplo, em satélites, em equipamentos de uso militar, em armamentos mesmo, tá? Daqueles componentes que são do outro grupo, que são chamados de componentes de uso comercial, que tem na nossa volta, nossos computadores, nossos monitores, nossos celulares, por exemplo, que nos cercam, melhor dizendo, tá? Então, de componentes eletrônicos, por tipos e grupos, são esses dois, militares e comerciais. Os componentes eletrônicos, eles têm tipos também, certo? Ou seja, resistores, capacitores, diodos, transistores, certo? Eu tenho também circuitos integrados, que são um conjunto, uma união de vários e vários transistores, diodos, resistores, muitas vezes, capacitores também tem lá dentro. Tem componentes eletrônicos ativos e passivos. Por exemplo, um componente passivo eu posso entender como um transformador, certo? Um resistor, um capacitor. Agora, um componente ativo eu posso entender como um transistor, porque a entrada do sinal é uma e em sua saída eu tenho uma outra, ou seja, ele altera ativamente, através de uma corrente, através de um pulso, de um campo magnético, de uma tensão, ele vai alterar, que seria o caso dos MOSFETs, né? Que é o transistor de efeito de campo, né? MOS é metal óxido de silício e FET é Field Effect Transistor, ou seja, transistor de efeito de campo. São características, são construções. Tem também o transistor de unijunção, que é o famoso TUJ, né? Ou UJT, como queiram, que é um transistor que tem um canal diferente do transistor bipolar, certo? Que é um transistor que tu tens lá uma base, o bipolar no caso tem uma base, um coletor emissor, tu injeta o sinal na base e tu vais retirar, somado com a corrente que sai no coletor, lá no teu emissor, o teu resultado, o teu resultante. Eu tenho reguladores de tensão, que nada mais são do que um conjunto de transistores lá dentro. Tem reguladores, existem capacitores lá dentro também, certo? E alguns outros componentes também, discretos lá dentro, que fazem com que eu injete uma tensão na entrada e obtenha uma tensão diferente na saída. Existem também aqueles reguladores de tensão, os ativos, que eu posso regular a minha tensão de saída. Eu consigo alterar de um mínimo, um valor mínimo, não zero, um valor mínimo, até um valor máximo. Eu tenho um range, uma faixa, que eu consigo alterar a minha tensão, por isso são chamados de reguladores.
a equivalência de componentes. Eu posso muito bem pegar dois diodos, montar, fazer uma construção, uma montagem, uma ligação entre eles e fazer uma simulação de um transistor chaveador ou de uma porta lógica usando dois diodos. Consigo também. Eu consigo pegar dois resistores e fazer um somador de sinal, ou mais de dois resistores, fazer um somador de sinal. Eu consigo pegar capacitores, ligar e fazer um triplicador de tensão. Bom, então este foi o vídeo falando sobre componentes eletrônicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Até o próximo. Muito obrigado.